A graça e a paz, queridos e queridas. Quero trazer mais uma vez uma palavra para vocês. Hoje o tema são 4 pilares básicos da oração. 4 pilares básicos da oração. O texto que eu vou utilizar está ali em Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Para quem não sabe a história de Daniel, Daniel foi retirado. Daniel era um príncipe e foi retirado da sua terra, da sua parentela, diferentemente de Abraão, que Deus pediu para que ele saísse. Daniel foi retirado por força, né? E foi levado como escravo, mas com a graça de Deus e a sua sabedoria foi crescendo no reino babilônico, e alguns, com ciúmes de Daniel, burlaram uma situação em que o rei assinou um decreto, e este decreto ia contra a vontade de Deus, do Deus de Daniel. Daniel, sabendo disso, inclusive esse texto você deve conhecer muito com o seguinte nome, né? Daniel na cova dos leões. Mas eu não quero falar nem da cova, nem dos leões, nem do livramento que Deus deu. Eu quero falar, sim, da oração, da forma como Daniel orou. Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Quando eu falei no início que o tema era 4 pilares básicos da oração, o primeiro pilar aqui que eu vejo neste versículo é um pilar muito importante, é a direção, o objetivo. Quando Jesus ele ensina o Pai Nosso para os seus discípulos, a primeira frase que ele diz é: Pai nosso que estais nos céus. O que nos mostra esse início? Direção. Saber com quem você está falando. Saber quem é Deus. Porque adianta você pedir alguma coisa para alguém que não pode dar? Adianta eu pedir alguma coisa para alguém que não pode te responder? Adianta eu pedir alguma coisa para alguém que eu só vou perder meu tempo? Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente e no meu coração é que se eu vou orar, Deus vai responder. Deus vai responder. Se eu vou orar, eu estou falando com alguém que tem o poder, a autoridade para realmente trazer para a minha vida as bênçãos, a direção, os objetivos, tudo aquilo que eu preciso. Por que eu falo isso? Porque eu vejo às vezes as pessoas sem direção na oração. Parece aquela situação de desespero em que você pede por pedir, fala por falar, né? Sabe aquele tipo de oração que: Senhor, eu sei que Tu tem todo o poder, eu sei quem Tu és maravilhoso, Tu és grandioso,
mas eu não sei se tu pode responder esta minha oração. Que é isso, gente? Que direção é essa? Que direção é essa? Que Deus é esse que você está falando com Ele? Deus é poderoso. Deus pode. Deus pode. Então, quando você entrar em oração, você entra sabendo que você vai ter uma resposta. Você vai ter uma resposta. Ok? Segundo ponto, que eu acho muito importante, a gratidão. Gratidão. Você vê que no texto aqui, Daniel, em seu quarto, no andar de cima, né, abriu as janelas, se pôs de joelho, orava e dava graças. Graças. Ser grato. Ser grato. Se na primeiro ponto é direção, o segundo tem que ser gratidão. Gratidão por quê? Gratidão porque você tem um Deus que enviou Jesus Cristo e através do sacrifício de Jesus o véu foi rasgado e nós tivemos novamente comunhão com Deus. Se você está falando com Deus, é porque Ele tomou uma posição de te dar esta possibilidade. Então você tem que ser grato. Gratidão. Ao longo da minha vida eu vi muitas pessoas orando sem nenhum tipo de gratidão. Eu vou contar um testemunho que eu lembrei agora, muito interessante. Uma vez eu estava pregando e eu falei aquele versículo, é um versículo, está na palavra, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos ali, eu estarei. É uma promessa. Só que eu falei uma frase, olha só a frase que eu disse. Jesus é obrigado a estar aqui porque Ele deu a sua palavra. E naquele mesmo momento que eu falei isso, prestem bem atenção, eu ouvi a voz doce e suave de Jesus. E sabe o que ele disse? Mas eu estou aqui não por obrigação, eu estou aqui por prazer. Eu estou aqui por prazer. Pense bem, você vai num lugar e você precisa de favor de alguém. E você vai chegar já reinando, você vai chegar já gritando, você vai chegar dizendo que olha, eu quero e pronto. Não, você chega com gratidão, sabendo que a pessoa está ali, ela é importante, sabendo que aquela pessoa que está ali é a pessoa que vai dar direção ao que tu precisa, a tua documentação, enfim, né? Você não vai chegar, porque eu pago teu salário, né? Isso a gente vê muito, né? Principalmente quando nessas atitudes com funcionários públicos. Não, ele está ali, ele está trabalhando, ele sabe o trabalho que ele tem que fazer, não é? E é um trabalho importante. Gratidão, gratidão. Nós temos que ter gratidão na nossa oração. Então a primeira coisa é direção, a segunda é gratidão. E a terceira? A terceira é o hábito. O hábito. O que é o hábito? Veja que Daniel diz que ele 3 vezes ao dia ele orava, dobrava os seus joelhos, olhava pela janela, como era de costume. Costume. Costume é algo que nós vamos obter através das nossas atitudes que venha a se seguir, que serem constantes. Se você não cria o hábito das coisas, você não vai fazer aquelas coisas. Mas se você cria o hábito, aquilo se torna importante na sua vida, aquilo faz falta se você não faz. Eu vou contar mais uma coisa da minha vida, né? Meu pai, ele me pagava para mim ler a Bíblia. Você pode pensar assim, puxa, não, ó, ele me pagava para ler a Bíblia, tá bom? Eu era criança, ele me pagava, eu lia o capítulo e
falava para ele, né, o que que eu li. Obviamente ele conhecia, ele me fazia algumas perguntas, eu respondia, e então ele me dava. Eu não lembro quanto é que era, eu era criança, né? Eu me lembro que chegou um dia que, não sei, eu acho que foi minha mãe que ganhou uma Bíblia. Eu sei que era uma Bíblia assim, e eu sentei e comecei a ler os Salmos. Eu comecei a ler Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Você sabe que tem bastante salmos, né? E quando eu vi, eu tinha lido todos os salmos. E foi interessante naquele dia que eu cheguei com muita alegria e disse: pai, hoje eu li todo o salmo. Eu digo: qual o capítulo? Eu digo: não, eu li todo o livro de Salmo. E ele já foi querendo meter a mão no bolso. E eu disse assim: pai, nunca mais eu quero receber para ler a palavra de Deus. A partir daquele dia, se tornou um costume. Um costume. Um costume. Eu não consigo ficar sem ler a palavra. Eu não consigo ficar sem estudar a palavra. Eu não consigo. E isso é muito importante, inclusive para mim agora como pastor, porque quando eu leio, as pregações, elas vêm, elas fluem. Esta palavra que eu estou dando para você aqui, ela fluiu essa semana através da leitura da palavra. Porque salta aos olhos, né? E tem que se tornar um costume. A quarta coisa, e eu acho a mais importante: ore independente do que está acontecendo. No caso de Daniel, estava acontecendo algo ruim. Ele já estava numa situação que ele foi tirado da sua terra, da sua parentela, foi tirado os seus direitos, né? Ele estava numa outra terra, ele não podia sair por livre e espontânea vontade de lá. Mas, além dessa situação, o rei havia assinado um decreto. E agora aquilo ia com certeza prejudicá-lo, incomodá-lo. Eu me lembro uma vez que eu tive um casal, tinha 2 filhas. A igreja que eu sou pastor é na cidade aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas esse casal morava numa cidade aqui próxima, uns 50 quilômetros, chamada Novo Hamburgo. Apesar da distância, eles todos os domingos eles vinham no culto aqui em Porto Alegre. E ele, no início, ele trabalhava num banco, ele veio ele veio de Brasília, ele veio para este banco e ele alugava um apartamento, mas um dia ele conseguiu comprar uma casa. Desculpa. Comprou uma casa, convidou os seus colegas de banco para uma festa de inauguração desta casa e me chamou. Fui eu, a minha esposa. E ele pegou a palavra e disse: olha, eu quero agradecer a Deus porque eu conquistei essa casa. E ele me passou a palavra. Quando ele me passou a palavra, eu digo: que bom. Porque normalmente as pessoas, elas só falam com Deus quando tem problemas. E nós temos que falar com Deus em todas as situações, todas as situações. E quando eu olhei para os colegas de trabalho dele, todos estavam com os olhos cheios de lágrimas. Alguns tiveram coragem, me procuraram e disseram: poxa, bonitas palavras, é verdade mesmo, a gente tem que realmente buscar a Deus, não somente quando a gente está com problemas, mas a gente é mal, né? Exatamente, essa é a nossa tendência. A gente ora mais quando está doente, a gente ora mais quando está com problema financeiro, a gente ora mais quando fica sabendo que vai perder o emprego, a gente ora mais quando tem uma causa na justiça, mas a gente ora também bastante quando nada disso está acontecendo
e que está tudo bem? Qual o costume de oração que eu tenho? Qual o meu hábito? Qual a minha direção? Eu quero orar por vocês, para que você tenha esses 4 pilares importantes na sua oração, na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento abençoar todos que estão me ouvindo, todos que estão participando nesse momento da Tua Palavra. Da mesma forma como Daniel, e nós sabemos que ele foi levado para dentro da cova, mas Tu tapaste a boca dos leões, guardaste a vida de Daniel, mas independente do que aconteceu na cova dos leões, eu te agradeço pelo testemunho de Daniel, pelo testemunho de vida de oração, pelo testemunho de hábito, de objetivo, de direção, de gratidão. Que cada um de nós venhamos a aprender a importância da oração nas nossas vidas. Como diz as tuas escrituras, Senhor, nós devemos orar sem cessar, uma vida de oração, ou seja, uma vida de comunicação contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você mais uma vez. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por aqueles que estão enviando este vídeo para os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes. Quero pedir mais uma vez aí, né, se você ainda não se inscreveu no canal, né, tem um sininho aí à sua direita, toque nesse sininho, tem uma palavra inscreva-se. Se você tocar no sininho, essa palavra vai se transformar em inscrito, e aí você vai saber que toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, né? Se não gostou, o sinal é ao contrário, tá bom? Envie a sua mensagem, peça oração, se quer pedir algum tema, peça algum tema, estou aqui à sua disposição, ok? Deus ricamente abençoe a sua vida. Amém.